E hoje, em mais um podcast aqui diretamente do nosso estúdio, aqui no Do It Cowork, um dos maiores coworks aqui em Belém, para você trazer sua empresa, trabalhar, fazer toda a sua movimentação. Um espaço fantástico, incrível. Eu já te convido para vir conhecer. Hoje temos a honra, diretamente de Salinas, aqui André Barros. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Cara, diretamente importamos esse convidado. Cara, me conta um pouquinho da tua história. Bem, eu me chamo André Barros, eu comecei a trabalhar desde muito jovem ali no escritório do meu pai, né, que ele fundou, o escritório familiar. Ali por volta dos 15 anos eu já iniciei nesse mundo dos negócios, né, que hoje eu sei mais como funciona, na época só estava ali ajudando. Vim estudar em Belém, fiz faculdade depois, voltei, ali paralelo à faculdade voltei a trabalhar no escritório, já entendendo um pouco mais. Me formei aos 22, ali em 2022. Caramba, muito novo. Assim, a pandemia atrasou um ano, inclusive, mas ainda assim consegui me formar cedo, né? Logo depois, no outro ano, eu assumi ali como administrador do escritório, né? Escritório familiar. E aí, desde então, nessa batida aí de tentar evoluir sempre, crescer. Ano passado, eu participei do Empretec, a gente teve a oportunidade de participar lá em Salinas, né? Iniciativa aí do Sebrae. Uma semana de estudos e de lá surgiu a ideia de montar uma empresa, que é a empresa que eu estou me dedicando cada vez mais, que é a Core Hub. Então surgiu lá no Empretec no ano passado e desde então estou tocando essa de uma empresa de contabilidade e outra de consultoria financeira. Fantástico, cara. Mas aí me conta, qual foi o teu principal... Tu começou muito novo, né? Que tu tava me contando agorinha, que tu começaste com 15 anos lá com o teu pai. Sim. Qual foi o teu principal desafio, né? Qual era assim, tipo assim, caramba, esse aqui é meu desafio. 15 anos começando a trabalhar, qual era o principal desafio? Cara, o principal desafio era ir trabalhar, né? Ou vou ficar em casa ou vou trabalhar, né? Exatamente. Não tinha muitas motivações nessa época, para ser bem sincero, né? Eu, na verdade, sempre fui bem na escola, mas gostava mesmo era de jogar bola, de jogar futebol. Mas aquilo me chamava atenção, porque a dinâmica ali do escritório, eu via muita gente entrar e via o meu pai falando de vários assuntos com os clientes, né? Então eu via termos jurídicos, escutava ali alguns termos que eu nunca tinha ouvido na escola, então isso me chamava bastante atenção, né? Então CNPJ, ele falava de assuntos tributários, administrativos, falava do governo, então aquilo ali, como eu não via na escola, me chamava muita atenção. E depois, para entrar na faculdade, eu não considerava a contabilidade, né? Eu entrei realmente para entender ainda mais. Me chamava a atenção, eu queria entender o que acontecia ali, aquela confusão toda. E poder ajudar, né? Entender melhor para poder agregar mais valor também. André, e que momento foi que tu falaste assim, caramba, é isso aqui, me encontrei? Cara, assim, uma ótima pergunta, porque esse foi um momento que eu acho que eu ainda não comentei nem com meu pai, né? Que foi assim, eu recebia... Quando eu estudava antes da faculdade, eu recebia meio salário, eu trabalhava meio período, né? Depois, na faculdade, ainda continuava meio período, porque eu tinha que estudar e tudo mais. E aí eu recebia meio salário, né? E quando eu vi ali quanto que o meu pai ganhava sendo empresário contábil, né? Isso ali me chamou muita atenção, né? Me chamou atenção, sim, o volume, né? Falei, cara, tem potencial aqui, né? Dá pra... Porque ninguém fala assim, sonha ser contador, né? Quando fala, muita gente não entende, inclusive, o que faz. Mas ao mesmo tempo que eu tive esse start de ver que tem potencial, me surgiu um questionamento muito forte. Cara, o que está acontecendo então que meu pai vive ocupado e reclamando de certas coisas, principalmente da questão financeira, né? Então desde aí eu já me trouxe esse, vamos dizer, esse chamado mais para a área financeira, né? Contabilidade é muito vasto, mas eu já fui, desde a faculdade, endereçando para a área financeira mesmo. Então, devido a essa pergunta então não é só ganhar bem, né? Ou seja, tem alguma coisa acontecendo aqui com esse dinheiro que não está sobrando. Então, desde aí, eu já na faculdade comecei a procurar muito sobre gestão financeira, investimentos, planejamento financeiro pessoal.
Que hoje é o calcanhar de Aquiles de muita gente, empresário e não empresário, né? Exatamente. E assim, quando eu comecei na faculdade, a gente estuda muito o método ali, né? Das partidas dobradas, contabilidade, patrimônio. Eles dizem que é a ciência da riqueza. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque se é a ciência da riqueza e meu pai está desse jeito, alguma coisa está errada. Então eu achava primeiro que era só no escritório. Mas depois eu fui entendendo que, na verdade, acontece com muitos contadores, né? Acontece com a maioria das empresas e os contadores não estão ilesos, apesar de ter conhecimento desses problemas financeiros, né? Cara, eu vou mais profundo. Eu conheço contador e mentor que tá enrolado também. Mas bora lá. Aí tu fizeste o Empretec, né? O Empretec é fantástico, eu também já fiz. Sou apaixonado pelo Empretec. Se pudesse fazer 3 vezes no ano, eu faria. Mudou minha vida, cara. Sim. Mudou ali um pontinho na minha trajetória. Muita coisa que tem acontecido, que aconteceu depois do Empretec, moldou muito o que é o portal hoje. Né? E aí, dentro do Empretec, tu me contou que nasceu o teu negócio novo hoje, né? Me conta. Sim. O Empretec, com todos os dias e os desafios que a gente enfrenta, já é assim, algo fantástico, que nem tu falou, por si só, né? Mas ali também, como a gente passa por várias competências, né? Não posso nem entrar em tantos detalhes, mas se bate muito na tecla do planejamento, da gestão, né? E ali eu estava cercado de outros empresários de diversas áreas. E todos eles, né, tiraram uma nota baixa, vamos dizer assim, em planejamento e metas, certo? Então eu falei, cara, isso aqui é o que eu venho fazendo, buscando conhecimento desde que eu comecei a trabalhar e estudar. É nisso aqui que eu tenho focado, né? Então tem um potencial aqui, porque os empresários muitas vezes têm um chamado ali, uma intuição muito forte para vendas, para comunicação, para relacionamento, né? Que é extremamente importante, lógico, mas eles estão aqui muito fracos em gestão e planejamento. Então, com o conhecimento que eu adquiri ali também, eu estruturei melhor a empresa, né? Eu já tinha feito alguns testes de consultoria e tudo mais, ainda dentro da empresa de contabilidade, mas aí depois veio esse start para transformar isso num negócio, encarar como um negócio diferente e ajudar também os empresários nesse quesito. Aí nasceu a Core Hub. Isso, Core Hub. Core Hub Consultoria. E aí, só pra gente, antes da gente sair do Empretec, deixa eu contar aqui a minha vivência. Eu cheguei empolgadaço no primeiro dia de Empretec. Uou, Empretec. Aí chegou no segundo dia, eu falei assim, cara, isso não é pra mim. Não é, aí eu vou desistir. No terceiro dia já tava puto, não quero mais. Aí no quinto dia pra frente já falei, não, beleza, já acalmou o negócio. Porque é tenso. Eu indico você, empresário, a passar pelo Empretec. Tenho certeza que vai mudar muita coisa na sua vida. E finaliza com a energia lá em cima, né? E aí tu sai de lá achando que vai dominar o mundo. E realmente tu tem energia pra isso, né? Sim. Tu sabe que dá, né? E é fantástico, cara. Eu sou apaixonado por esse produto do Sebrae, né? Acho muito firme, indico. Tô sempre indicando. Sempre, olha, fulano, manda a tua equipe. Sempre mandando pra amigos meus quando abre vaga aqui em Belém. Mas e aí, me conta. Saíste de lá com o foco nisso, né, no Core Hub. Sim. E aí, como foi essa montagem dele? O que é que tu foi entendendo que tu podia trazer? Quais são os produtos hoje que tu entrega? Bem, depois que eu saí de lá, eu entendi que um dos principais gargalos era a estruturação também. Então, conhecimento, como eu te falei, eu venho buscando há vários anos, né? Então, só de faculdade foram 4 anos. Mas não é só isso, né? Então a gente tem que dominar outros aspectos de negócio e também ter um produto passa por ter entregáveis e repetição, né? Então eu fui buscar método para aplicar a consultoria. Então eu fiz imersões fora, busquei mentores e agora tenho um método estruturado, validado, que funciona, que é o método do CFO, né? CFO contábil, que a gente consegue passar por os principais problemas financeiros da empresa e entregar um resultado que tem um impacto, de fato, na vida do empresário e da empresa. Legal. Antes da gente entrar no método,
a gente detalhar o método, a gente vai falar de cada ponto do método. Eu queria entrar contigo primeiro nas dores desse empresário. Por que esse empresário te procura, né? Quais são os principais problemas que eles estão vivendo naquele momento? Perfeito. Bem, eu digo que, infelizmente, eles procuram mais quando já está doendo, né? Já está com um boleto atrasado, está com empréstimos, muitos empréstimos, né? Tá doendo no bolso, né? Tá faltando dinheiro para pagar o boleto, tá entrando no cheque especial. Geralmente quando o empresário procura já querendo ajuda financeira, né? Mas muitas vezes eu hoje percebo alguns gatilhos que eu tô mal na empresa aqui, o meu problema é imposto, né? Meu problema é que o Brasil, a carga tributária é muito alta, ou então vai colocando algumas coisas assim que são verdades, mas são meias verdades, né? Porque o jogo é esse, né? O cara já começou com esse jogo, né? Exatamente. E aí eu sempre trago essa reflexão de que, assim, eu tô num segmento, todas as empresas desse segmento estão mal, estão ruins, ou é só a minha, entendeu? Porque se tem alguma empresa prosperando, apesar dos impostos e da falta de contratar funcionário e etc, os desafios de todo empreendedor, é porque ele está fazendo alguma coisa certa e que eu não estou fazendo, entendeu? Então, tem essa questão das dívidas, da falta de dinheiro, de falta de caixa, mas tem também esses outros pequenos pontos que a gente sabe que é falta de gestão, é falta de controle, que eu tenho identificado. A maior parte é falta de gestão financeira, falta de gestão e falta de controle é a mesma coisa para a gente começar? Não, a gestão é diferente do controle, né? Mas a gestão passa pelo controle. Se eu não controlo, se eu não sei onde é que eu tô, não tem como eu planejar, não tem como eu gerir algo que eu não sei o que está acontecendo, né? Claro que muitos pequenos negócios, o dono está ali todo dia, são menos pessoas, é menos dinheiro entrando e rodando, ele consegue mais no feeling ali, tocar a operação, fazer a gestão ali. Mas à medida que essa empresa ela vai crescendo, ela vai precisando de mais sofisticação, né? Vai tendo outros desafios que muitas das vezes esse empresário ele não sabe como operar, né? E aí ele precisa implementar primeiro o controle para ele não precisar estar olhando diretamente tudo o que está acontecendo. E aí, hoje, o que é que tu vê mais? Os empresários com problema... assim, o problema começa no empresário, no controle mesmo. O cara não sabe o que está acontecendo dentro da empresa dele. Uhum. Esse aí é o principal ponto, né? Muitas vezes eles não enxergam dessa forma, mas eles sabem que tem alguma coisa acontecendo, mas eles não sabem o que é. Então, primeiro passo, né? A gente precisa saber como é que está a empresa, em termos financeiros. Aí já entrando em alguns termos técnicos, eu preciso ter o indicador principal, que é quanto que a empresa lucra, né? Não é só saber o faturamento. Muitos deles não sabem nem quanto fatura, né? Não sabem quanto que vendeu no mês. Mas, assim, mesmo os que sabem quanto faturam, precisam saber quanto é que está sobrando de dinheiro todo mês. Para onde está indo esse dinheiro, né? E aí tu tem, ainda aqui nas dores do cliente, né? Antes da gente ir para lá, para o método. Tem alguma área específica que tu atua mais? Se é serviço, varejo? O método ele se aplica a qualquer tipo de negócio, mas eu tenho atuado principalmente com material de construção, né? E restaurante. Cara, restaurante é um desafio. É um desafio, grandíssimo. Né? Outro dia eu estava fazendo uma reflexão, estava falando o seguinte: o pessoal do varejo, shopping, tá penando, tá passando um problema de venda bem alto, porém ele tem estoque. O cara do restaurante tá penando, mas ele não tem estoque. Sim. Né? O giro dele é muito rápido, né? Tem que ser rápido, né? Porque é perecível, né? Exatamente. Cara, e como é que tu tá vendo esse movimento, assim? Eu queria entender, queria saber, assim... Eu ainda tô levantando dores para o cara que vem assistir, o dono do restaurante que assistir e falar assim, cara, eu me identifico com isso. Eu queria que tu me trouxesse, assim, o que é que tem de grandes problemas dentro dos restaurantes? Restaurante é uma operação complicadíssima, né? Porque ele tem um giro rápido, como tu falaste. Ele tem uma intensiva mão de obra também, que é ali principalmente quem tem os garçons, a equipe da cozinha, né? E tem o CMV, que é justamente esse custo da mercadoria, que assim, tem que ter um controle em cima também, porque é o maior custo do restaurante, vai ser o custo da mercadoria vendida e o custo com a mão de obra. Se erra um pouquinho nesses dois indicadores, é muito fácil perder dinheiro, né? Então, o estoque tem que estar bem
bem controlado, tem que saber precificar em cima disso, tem que lidar com a flutuação dos preços. Então, muitas das vezes a mercadoria ela vai variar, que a nossa inflação aqui no Brasil é maluca, né? Então tem que estar olhando para compras o tempo todo, tem que estar olhando para a gente, tem que estar preocupada com o governo, tem que estar preocupado com as obrigações sanitárias e tudo mais. Então o restaurante ele tem um desafio enorme na própria operação, né? E aí na parte financeira eu preciso saber o que está acontecendo. Eu tenho que ter um momento também para parar e olhar para o passado e ver o que eu fiz de certo, que eu tenho que manter, o que eu fiz de errado, que eu tenho que parar de fazer, né? E olhar para os dados é a melhor forma de fazer isso de forma consciente. Cara, fantástico. Eu acho que antes da gente até vir para dados também, mão de obra hoje está sendo um calcanhar de Aquiles de muito empresário, né? Sim, sim. O que é que tu tá vendo? O que é que tu tem visto? Isso aí independe de área, né? Até na contabilidade, eu vou para congressos, o pessoal do Brasil todo falando de gente, de funcionário, tá ruim de contratar. É um tema à parte. Eu tenho, assim, eu gosto de agregar com os empresários aquilo que nos cabe ali como contabilidade, como consultoria, né? De programar, de saber quais são os custos envolvidos para ter noção de quão caro é contratar e demitir, né? Porque aí eu tenho que saber ali as provisões, o que eu vou ter para pagar na hora desse funcionário sair, o 13º todo ano, né? Quanto é que eu tenho que guardar por mês para bancar o 13º da folha lá no final do ano, né? Então, se preparar antes é o melhor caminho. Eu tinha um parceiro que ele tinha uma ação específica do ano, era uma promoção que era só para pagar o 13º. Só para pagar o 13º, Tá onda. Na verdade, eu digo assim, às vezes, para o empresário, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro pagando o 13º, né? Porque, assim, todo ano tem que pagar. Então, eu posso me preparar antes. É um salário ali a mais no final do ano, mas se eu separar um pouco todo mês e colocar para render, fazer uma aplicação, eu consigo até ganhar uns juros em cima, né? E aí me conta, o pequeno empresário ali que está se reestruturando, ele não tem controle, ele não tem nada ainda, mas ele precisa vender mais e sabe também que precisa começar a organizar a casa. Qual o primeiro que ele começa a fazer? Por exemplo, eu preciso contratar um coordenador interno para poder me ajudar na gestão. Ou então eu preciso contratar mais um vendedor para vender mais. Por onde seria o melhor caminho? Certo. Eu acredito que depende da fase, né? Nas fases iniciais, a prioridade de todo o negócio acho que vai ser vendas, né? Apesar de eu trabalhar com gestão, eu posso afirmar que vendas nesse primeiro momento é o mais importante porque eu preciso ter dinheiro. Tendo dinheiro, né? Claro que eu não posso errar bruscamente aqui de vender tão mal, assim, no sentido de precificar tão errado que eu estou vendendo e estou perdendo dinheiro, né? Mas eu vejo que não é o caso da maioria dos negócios. Então, primeiro eu preciso colocar dinheiro para dentro de casa, eu preciso vender, eu preciso validar o meu produto, eu preciso dar esse sprint inicial ali. Por mais que eu erre, mas eu estou pequeno, eu estou errando, gastando pouco, né? Só que à medida que vai crescendo, as empresas vão crescendo, o custo de errar vai ficando maior também, né? Vai ficando pesado. Só que eu já tenho mais recursos até para investir. Então, esse empresário que ele já tem um crescimento maior, fatura ali acima de 150, 200 mil mês, né? Dependendo do negócio, aí já vale a pena. Eu acho que ele já vai começar a sentir mais dores de gestão. E é o momento dele atuar mais forte em gestão para preparar o próximo sprint de crescimento, né? A partir daí vai ser vendas e gestão o tempo todo, não vai ser um ou outro, vai ser os dois, uma hora prioridade para um, outra hora prioridade para outro. E em que momento ele tem que olhar para a construção de caixa? Caixa? Bem, eu aconselho sempre estar olhando para o caixa, né? Porque as empresas elas morrem, elas falham desde o início. Desde o início, no caixa, né? Porém, entra no mesmo conceito que eu te falei. Então, a empresa pequena, o caixa dela ela vai ser menor, né? E a operação dela, como é menor, ela vai consumir menos caixa. Se eu estou crescendo, se eu sair de uma empresa de 50 mil para uma de 200 mil, o meu capital de giro também tem que ser maior. Então, eu tenho que intensificar os meus controles de caixa e, principalmente, saber que aquele dinheiro ali, aquele caixa não é assim, tô rico. É o caixa da empresa para girar a operação. Entendeu?
André, agora a maioria dos empresários confunde tudo, né? Sim. Confunde lucro com caixa, com capital de giro, Exato. mistura tudo, né? Exatamente. Como é que, por onde o empresário deve começar a organizar isso? Ele começou a entrar dinheiro, ele já separa o dinheiro, como é que ele faz esse movimento ali inicial? Bem, eu diria que, primeiro, separar o quanto antes despesas pessoais das empresariais, isso é fundamental, porque facilita o controle, tá? Então, eu sei o que é da empresa, o que é meu, né? Ter um olhar muito forte para as despesas fixas, então anotar, isso aí é simples, qualquer pessoa consegue fazer, pode ser Excel, pode ser no papel, anotar o que é a minha despesa fixa, o que eu tenho que pagar todo mês, saber o meu custo, se é um comércio, eu preciso repor mercadoria, então qual que é? Quanto eu pago em média, né? Até para não entrar ainda em termos tão técnicos, mas quanto eu pago em média de fornecedor por mês? Então eu tenho que deixar aquilo ali reservado. Isso aí vai ser o giro da minha operação. As despesas que eu tenho que pagar fixas, aluguel, contabilidade, energia, mais o pagamento do fornecedor. Então um mês disso já é o meu capital de giro, simplificando. Entendi. O ideal é ter quantos meses? Bem, uma meta boa é ter um mês, né? Conhecendo a realidade da desse empresário. Já começando, né? Já começa aí, né? Que aí é o capital de giro mesmo. Aí depois a gente entra em questão de reservas, quem já pode ter 2, 3 meses, e aí é uma boa reserva. Agora sim, bora entrar no método, porque agora eu acho que a gente já trouxe várias informações, e agora acho que o método arruma isso tudo, né? Sim. Aí como é que funciona o método? Bem, o método da consultoria, ele funciona da seguinte maneira. Eu digo que é tanto uma mentoria para o financeiro, muitas das vezes do empresário ali, a gente foca bastante nesse empresário que já está nessa fase de crescimento, que consegue investir um pouco mais, já contratou um financeiro ali para atuar junto com ele, né? Ou às vezes colocou alguém da família também. Que é normal, né? Normal. Primeira ação que o cara faz, né? Colocar exatamente. meu primo aqui. Coloca ali alguém de esposa. Confiança, exatamente, né? Para controlar. Mas essa pessoa muitas vezes não tem conhecimento técnico, né? Sim. Então ele erra não pela, vamos dizer, pela má fé, mas às vezes por faltar conhecimento mesmo. Ele é um cara de confiança, mas ele tem muito conhecimento. Então a gente atua semanalmente fazendo a mentoria desse financeiro, construindo os processos para fazer os controles e depois, a depender do plano, a gente tem uma reunião bimestral, às vezes mensal, de conselho, né? Então é um comitê que aí é indispensável a participação do sócio e de quem mais ele quiser trazer que seja importante. Se ele tem uma esposa e a esposa é importante para o futuro da empresa, quer que as decisões estejam a par também, ela tem que participar, que a gente faz a apresentação dos resultados, toma algumas decisões ali também com base nos dados, né? Então, principalmente, semanalmente, um encontro com o financeiro ou com o próprio dono, se for ele que fizer, e depois uma reunião de comitê com a equipe financeira mais o dono para análise e tomada de decisão. Legal. Aí o que é que vocês trazem para essa análise? Traz todo o financeiro, coloca tudo na mesa e vamos... Certo, então vamos por parte. A gente, primeiro, prioridade é controlar o fluxo de caixa, que eu vejo que é o principal dor dos empresários e assim, a empresa às vezes pode estar dando lucro, mas ela quebra por falta de caixa, né? Então a gente primeiro quer controlar isso. Então as primeiras reuniões a gente diagnostica as dores e já inicia a implementação de controles de caixa, né? Então controlar as contas bancárias, controlar a movimentação em dinheiro, centralizar isso, né? Às vezes o empresário ele tem muitas contas bancárias e ele não tem uma visão do todo, né? Tem que estar entrando ali conta por conta para saber quanto é que tem, então a gente centraliza isso, ensina como faz os lançamentos, fazer a conciliação dos bancos, os saldos, saber se o que ele está vendendo está caindo na conta, né? Que é super importante, tem empresário que erra nisso também. Porque se eu estou vendendo e o dinheiro não está caindo na minha conta, já está errado desde aí, né? Então, a gente passa por esse processo para gerar os dados também. Então, sem dados a gente não consegue trabalhar. Então, gerar o controle, a gente tem a base de dados e depois a gente trabalha, isso já é um trabalho mais da consultoria, no meu caso, como consultor, de montar essa apresentação e levar para o empresário. Porque o empresário, ele... Como a gente falou, ele tem esse papel fundamental, muitas das vezes, que é a venda, né? Ele é o cara que se relaciona com o cliente, é o cara que vai atrás.
que é esse cara que se relaciona realmente com o cliente dele. E a hora dele é muito cara, entendeu? Mas ele precisa entender, a gestão tem que passar por ele. Então a gente faz dessa forma para que ele consiga ter controle por meio de outras pessoas, mas que ele esteja a par do que está acontecendo e depois saber os indicadores para ir no que é mais necessário. A gente já traz alguns pontos críticos para ele olhar, para que a visão dele seja bem direcionada e não precise estar olhando, fazendo conta e tudo mais. Legal. Hoje, quais são os principais indicadores que tu traz para essa gestão? O principal indicador que é bem básico, mas eu digo que o básico bem feito já faz a diferença para a maioria das empresas. Principalmente para quem não tem, né? Para quem não tem. Que é o caixa operacional, né? Em inglês, ali a gente está até brincando dos termos em inglês, né? É o EBITDA, né? Então, esse eu digo que é o principal indicador do negócio, porque ele que vai balizar ali várias coisas como investimento, quanto é que eu tiro de lucro, quanto é que eu pego de empréstimo. E se a minha empresa tá boa, porque se eu não gero o caixa operacional, já está errado, então eu tenho que trabalhar alguma coisa ali na operação para ajustar, porque o meu negócio não gera caixa e não gera lucro, ele no longo prazo vai quebrar. Cara, eu sempre me enrolo e sempre não entendo direito o que é o EBITDA. Tu pode explicar de novo pra gente? Bem, eu vou usar o termo mais brasileiro, tá? Para realmente fixar. Ficar mais fácil. Exatamente. O EBITDA nada mais é do que a geração de caixa da empresa, né? É por isso que eu chamo de caixa operacional. É o quanto que a operação da minha empresa deixa de dinheiro. Então eu vou separar ali o que está relacionado à empresa e o que não está relacionado à empresa no sentido da operação. Então, se eu estou no comércio, eu estou no material de construção, por exemplo, eu vou comprar um caminhão. O caminhão, apesar de usar ele na operação, mas eu não compro e vendo caminhões, não é essa a minha atividade. Então, a compra desse caminhão é um investimento, certo? Então, isso eu vou classificar abaixo, né? Vamos dizer assim, da DRE, do fluxo de caixa, eu vou categorizar ele abaixo. Ele é uma despesa não operacional, ele é um investimento, certo? Então, o que é operacional? É aquilo que eu preciso fazer para rodar a operação. Se é um material de construção, eu preciso comprar mercadoria, eu preciso pagar o aluguel do espaço, eu preciso pagar os impostos, eu preciso pagar a taxa do cartão. Então, tudo isso são despesas operacionais. E preciso pagar o salário do sócio. Se eu paguei tudo isso, paguei os impostos, paguei a minha mercadoria, paguei funcionário, paguei a estrutura básica ali administrativa, o que sobrar é o meu caixa operacional. Então, esse é o indicador mais importante, porque tu concorda, se está negativo aqui, não tem o que eu faça aqui para baixo que ajude, eu tenho que mexer aqui em cima. Eu tenho que comprar melhor, eu preciso vender talvez um pouco mais caro, ou fazer alguma coisa nessa minha operação para gerar caixa operacional, gerar dinheiro. Fantástico. Entendi mais agora ainda. Né? E aí, então, para serviço, geralmente dá mais EBITDA, né? dá mais fluxo de caixa. Sim, exatamente. O serviço, né, ele tem essa vantagem que não trabalha com estoque, né? Então, não tem uma compra de mercadoria que geralmente é o maior custo dos comércios, né? E aí, o principal custo do serviço geralmente é mão de obra, né? Então, eu tenho que olhar bastante para o meu custo com a mão de obra. E aí, o serviço, historicamente, né, ele tem margens mais altas, margens operacionais mais altas. Enquanto o comércio ele vai girar em torno de 10% a 20%, o serviço pode de 20%, 30%, dependendo do segmento, 40% a 50%. Entendeu? O nosso aqui vai uns 50, 30. Que aí é diferente, legal, né? Mas é bom. Só que aí também não tem muita escala, né? A gente, às vezes, eu costumo falar, porque tem muito empresário que fala, não, aquele negócio ali que é bom, entendeu? O meu é ruim. A grama do vizinho é mais verde. Depende de como olha, né? Exatamente, porque aí também eu tenho uma margem maior, mas eu tenho uma dificuldade maior de escalar, né? Ou seja, a própria contabilidade, eu preciso ter muitos clientes, vamos dizer, para poder escalar, e eu tenho uma dificuldade operacional. No comércio, apesar de eu ter uma margem mais baixa, mas eu consigo vender muito mais, né? E vender em escala. Abro uma nova loja, boto lá para vender, máquina de vendas, entrega. Se eu for querer escalar a consultoria, eu só tenho 24 horas no dia, né? Então eu vou ter mais dificuldade de atender mais clientes. Então, são os prós e contras. Verdade. E aí tu faz um mapa das dívidas. Sim, sim. O mapa das dívidas é bem interessante, porque a realidade do empresário brasileiro, somente do comércio,
muitas das vezes é dívida, né? É empréstimo, os pronampes ali da vida. E muitas vezes esse empresário ele não sabe o quanto que ele está devendo, né? E é uma dívida. Ele sabe que ele pegou, ele assinou ali, sabe que a parcela está reajustando, mas ele não tem uma visão ampla sobre isso, né? Então a gente trabalha fazendo esse mapa, anotando todas as dívidas, valor da parcela, pegando várias informações para, em conjunto com o fluxo de caixa, saber o que dá para fazer. De novo, né? Nunca vai fugir desse saber onde é que está, a gente avalia como é que está, onde é que quer chegar e ver o que pode fazer para... plano de ação. Exatamente. Cara, fantástico. E aí tu faz todo esse diagnóstico e conecta tudo no fluxo da metodologia, né? Sim, sim. Aí a gente vai trabalhar, né, nessa primeira etapa aí os controles, a coleta de dados, a estruturação do fluxo de caixa, o mapa de dívidas e no comitê, né, na reunião de conselho, a gente faz a conexão desses indicadores. Então eu mostro ali o fluxo de caixa, o mapa de dívidas, quanto que ele está pagando de parcela. E a gente começa a ter um caminho ali, depender do que o empresário quer fazer, onde é que ele está errando e onde é que ele pode melhorar para crescer. Nesse momento que tu apresenta o DRE? Ou o DRE já é outra coisa? Não. Aí vai depender dos planos, né? Nesse primeiro momento é fluxo de caixa mesmo, né? Uhum. A DRE ela é por regime de competência, né? Então, às vezes, o empresário que ele está muito iniciante, né? Ele precisa primeiro aprender a controlar o caixa dele. Porque quando a gente começa a falar de, poxa, isso aqui não entrou, mas já é o teu custo, desconecta um pouco, ele não entende, né? Então, nessa apresentação, a gente traz dados do fluxo de caixa e do mapa de dívidas. É uma apresentação mesmo, eu não mostro planilha, né? Eu falo que não é consultoria planilheira, né? Apesar de a gente utilizar planilha, mas é uma apresentação PowerPoint ali, que a gente mostra para o empresário, claro, que vai trazer indicadores financeiros, né? Vai passar pelo fluxo de caixa, vai estar lá na apresentação, mas não é só isso, entendeu? Fantástico. E aí, claro, tem um plano que a gente atua realmente no DRE, que aí já é para, assim... Já é outro tamanho de empresa, né? Sim. Todo empresário ele deveria ter a DRE, né? Mas aí a gente tem alguns problemas da forma de fazer negócio no Brasil e aí eu indico mais, assim, vai aumentando o nível de sofisticação, né? Então a gente vai tendo uma jornada ali e a DRE, se a empresa é pequena, mas ela quer aumentar o nível de sofisticação dela, ela precisa ter a DRE. Mas geralmente são empresas maiores e principalmente o comércio, né? O comércio ele necessita muito da DRE, porque tem estoque, né? Então, o estoque, eu pago a mercadoria, não necessariamente eu vendo ela, eu posso estar estocando, né? E aí no DRE a gente consegue dar essa visão mais ampla pro empresário. Cara, aí nesse movimento que tu estás hoje e que tu já deve ter tido várias experiências, tem algum case, algum movimento que tu fez dentro de alguma empresa que tu fala assim, caramba, isso aqui tu consegue trazer pra gente como um case, de fato, né? Sim. Eu tenho uma história que é bem curiosa, porque se eu vou contar aqui, o empresário, se ele escutar, ele vai até saber, né? Uhum. Mas ele era um caso que eu falei, que chegou com algumas questões ali já doendo, né? Então, pagando muito empréstimo, não, o problema é que eu pago muito imposto, isso aí leva todo o meu dinheiro e tal. E aí a gente começou o trabalho, foi para dentro da empresa, né? Então, uma semana, as empresas que são ali salinas, eu gosto de ir na empresa, de fato, né? Tá lá para ver como é que tá funcionando e tudo, e ele falava que não tinha dinheiro, né? E, assim, depois de a gente implementar os controles e ver a realidade acontecendo, foi bem positivo porque a gente viu que a empresa dele estava bem. Era uma empresa lucrativa, né? A gente aplicou o DRE, então a gente viu que dava lucro, né? E aí, de novo, algumas pessoas às vezes têm dificuldade para entender isso, essa diferença, né? O que é competência, o que é caixa. Mas a empresa dele dava lucro, só que era deficiente em caixa, né? E nesse caso específico, a gente teve um fato bem interessante que ele tinha uma aplicação financeira, que estava rendendo juros, o gerente do banco ali indicou para ele e tudo mais, ele pegou um valor, fez alguns investimentos, sobrou um dinheiro, ele guardou
E, ao mesmo tempo, na operação dele, ele estava entrando frequentemente no cheque especial, né? Ele tinha um prazo ali... E o cheque especial é maior, o juros é maior. Exatamente, exatamente. É aí nesse ponto que eu vou chegar, que é bem curioso. Porque ele estava com essa aplicação e ao mesmo tempo estava sofrendo, pagando juros para o banco. E assim, nunca, jamais vai ter uma aplicação que vai cobrir os juros do cheque especial. Quando você pegar empréstimo, principalmente cartão de crédito, se atrasar a fatura e cheque especial, são os maiores juros que tem, então não vai compensar, né? E aí, só nisso ele pagou a consultoria, basicamente, entendeu? Porque era assim, ele estava vendendo bem, ele estava bem em vendas, a empresa dele estava crescendo, mas ele tinha um problema muito grande de fuga desse dinheiro. Um era juros e o outro era ele fazer investimentos acima da capacidade e acima da necessidade. Ele não se programava muito bem. Porque, como eu te falei, a empresa dele dava lucro, mas o que ele fazia? Ele pegava esse lucro e investia na empresa comprando mais mercadoria. Então, ele aumentava o estoque, faltava dinheiro no caixa, entrava no cheque especial. E, assim, nesse caso foi bem bom porque ele já tinha como corrigir isso, que é resgatar a aplicação e colocar como capital de giro. Cara, mas aí nem todas as empresas têm essa possibilidade que ele teve, né? Sim. Vamos supor que uma terceira empresa está nesse mesmo cenário, mas não tem esse capital investido. O que é que tu sugeriria para essa empresa se ajustar ali nesse momento? Bem, não tem como fugir. O primeiro passo sempre começa com o controle de saber onde é que está. Eu digo que não tem como a gente dar um diagnóstico sem ter ali os exames, né? Como um médico. O médico aí faz a primeira consulta, a gente já imagina ali o que pode estar acontecendo, né? Baseado na fala, só que prescreve os exames. Então, nos exames ali eu vou saber o que está acontecendo de fato na empresa. Mas é bem curioso que, dependendo do tamanho da empresa, algumas empresas maiores, só de colocar o controle já vai melhorando. Porque assim, imagina um material de construção com mais de uma unidade, né? O dono ele já não consegue nem estar tanto presente na empresa porque eu tenho mais de um lugar, né? E tem muita forma de escapar dinheiro nesses casos, né? Então, como eu te falei venda que não cai na conta, né? Então, muitas vezes pode ser golpe, pode não ser, pode ser algum erro operacional, controle do estoque, controle do frete, da gasolina, né? Poxa, imagina a empresa que entrega a mercadoria para o cliente tem uma despesa muito grande com combustível, né? E quem abastece combustível são funcionários, então eu tenho que ter esse controle, eu não posso facilitar, né? Eu tenho que estar em cima ali porque é onde está aplicado o meu dinheiro, né? Então não adianta nada tá vendendo e ter todos esses furos, né? Então olhar para isso já a equipe ali, assim, saber que está sendo monitorado, isso já ajuda bastante, né? Mas como eu te falei, precisa ter o diagnóstico, então por isso que a gente atua dessa forma. Preciso ter o fluxo de caixa, preciso ter o DRE, preciso saber o que está acontecendo com base em números e não só no que o empresário está falando. É por isso que eu digo, pessoal, ter um consultor, ele vai te ajudar muito no momento ali do teu negócio, entender, porque às vezes o dono do negócio ele está imerso. Ele está com a cabeça aqui, todo dia, olhando para a operação, olhando para o movimento ali, e ele acaba deixando passar várias coisas. Que quando o consultor vem, ele vem olhando de cima, né, e vai arrumando a casa, e aí quando tu vê, a tua casa podia estar arrumada, podia estar com todo o movimento financeiro arrumado, às vezes tu tá sentindo uma dor financeira ali, que um apertar de parafuso resolveria, né? Sim, exatamente. E ali é como tu falou, às vezes o dono está imerso na operação, ele faz isso há muitos anos, está dando certo e eu sempre parabenizo, né, porque empreender no Brasil não é fácil e às vezes a pessoa, na verdade é o normal do nosso país, empreender por necessidade, né, então começou o negócio ali na força do braço mesmo, não tem tanto conhecimento de gestão, de empreendedorismo e tudo mais, e mesmo assim fez dar certo, né? Então isso é um mérito sem tamanho, né? Eu vejo isso no meu pai também, ele começou do zero, então eu sempre tenho esse olhar
Mas chega um momento que eu preciso ter alguém olhando de fora e sem aqueles vieses e às vezes aquelas paixões ali no sentido de, poxa, eu tenho uma paixão pelo meu negócio, daquilo que eu fiz, de como eu faço, né? As pessoas ali são de confianças e tudo. Só que aí o consultor externo, ele não tem tudo isso, né? Então a gente vai um pouco mais racional e sem tanto afeto. Então a gente às vezes tem que apontar algumas verdades que acontecem na empresa, que o empresário, ele... Não tem alguém ali, talvez, com coragem de dizer isso para ele, mas que precisam ser ouvidas, né? Então, isso para todo dono de negócio, eu acho que eu tenho isso também para a minha gestão, eu não tenho problema de ser confrontado. Tenho uma cliente também que, recentemente, a gente vai iniciar agora com ela um projeto de consultoria, que ela, quando não gosta de algo, ela fala, né? Ela já me criticou assim abertamente, e foi muito bom, porque me deu a oportunidade de corrigir. Né? Então a gente entra ali, não é para apontar erros de uma forma de criticar, mas de uma forma de olha para isso aqui e melhora, porque isso aqui vai te dar resultado, entendeu? Qual é o melhor momento para contratar um consultor? Consultor, a gente diz que o empresário ali, em geral, do comércio que está faturando acima dos 200 mil, já é um cliente que provavelmente está tendo alguns problemas financeiros e está no momento de contratar. Independente se ele sentiu dor ou viu algum problema, não. Ele tem algum problema ali dentro que precisa ser ajustado. Sim, né? ele tem oportunidade de crescimento, sobretudo, né? Ele tem, eu digo que a gente tem mais... Porque na consultoria eu sempre prometo ROI, né? ROI é retorno sobre investimento. Então, o que ele paga pra gente, o que ele paga da consultoria, tem que voltar em algum ganho financeiro para ele. Uhum. Então, assim, vamos dizer... Não é que as outras empresas não precisem ou não devam ter uma consultoria, né? Mas, linhas gerais, essa empresa que está faturando ali 200 mil mais por mês, eles têm muitos gargalos que muitas vezes ainda não é uma dor, mas que a gente consegue corrigir e consegue gerar valor para esse cliente e fazer ele crescer, né? Se é um empresário que quer crescer, ele já está indo bem, vai potencializar, porque vai agregar ele, muitas das vezes, ele já tem uma intuição de negócio muito boa e a gente vai fornecer dados e esse cara vai decolar ainda mais. Hoje vocês colocam que tipo de tecnologia dentro das empresas? O cara não tem nada. Uma tecnologia muito boa chamada Excel. A maioria das empresas vai ser o bom e velho Excel, né? Quase todas as empresas têm sistema. Né? É controle, né? É controle, porque, assim... esse é um ponto que eu já errei muito lá, porque eu acreditava muito em sistema, né? Em tecnologia. Acredito ainda, porém a tecnologia por si só, ela não resolve. Entendeu? Se não tiver alguém operando e fazendo funcionar. Exatamente. Né? E buscando um retorno daquilo, sabendo realmente o que eu estou precisando, eu vou buscar isso. Porque os sistemas hoje, tem muitos sistemas que são bem completos e há outros também muito complexos. O empresário, muitas vezes, ele não utiliza 100% daquele sistema, né? Então, a gente prefere fazer o básico bem feito, investir na simplicidade e dar dados, dar subsídio ali que faça diferença real, né? Então, não é nada muito complexo. Se o cliente já tem um sistema, a gente ajuda ele a explorar isso, né? Na parte financeira ali, mas é o bom e velho Excel mesmo. Que fantástico. Esse podcast não é um podcast, é uma aula. Já peguei aqui vários insights, depois eu tenho um monte de coisa para conversar com o André aqui. Mas, cara, já indo aqui pro nosso bate-bola, né? Como é que funciona? Eu trago uma frase, uma pergunta, um ou outro, vou fazer uma pergunta e tu responde de bate-pronto. Perfeito. Tá? Não era o teu tempo, mas é da Marília Gabriela, isso há anos atrás. Eu conheço. Tu conhece, né? Conheço dos memes aí. Dos memes, mas tu não chegou a assistir. Não. Porque isso era quando era criança, pô. Eu já tenho quase o dobro da tua idade. E aí, o movimento é que isso era um meme forte lá atrás. O pessoal fazia, né, o bate-bola, né? Uhum. E a gente trouxe pra cá porque eu acho que é interessante pra trazer um conteúdo bem direcionado, tá? E aí eu faço a pergunta e tu responde de bate-pronto. Fluxo de caixa ou faturamento alto? Fluxo de caixa. Por quê? O fluxo de caixa é o principal indicador, como eu te falei. O faturamento, ele é vaidade, né? Eu sigo um
comentou também, que ele fala muito dessa forma, né? O faturamento ele é vaidade, ele é ego, né? Porque a empresa pode faturar muito e não sobrar nada no bolso do sócio, e isso aí é melhor ele estar com um negócio que fatura metade e tá colocando 50 mil no bolso. Fantástico. Um número que todo empresário deveria acompanhar. Um número? Geração de caixa operacional. Cara, eu fui num evento nesse final de semana que não era um evento de finanças, né, de contabilidade, nada, mas era de gestão em geral. E aí ele falava que o principal é foco no lucro. Uhum, Né? Lá a ideia era o foco no lucro. Né? O lucro é depois do caixa, né? Não, é que nem eu falei, tem uma diferença técnica aí, que o lucro é a regime de competência. Quando a gente fala de lucro, eu estou analisando a operação regime de competência. Eu vou te dar um exemplo. Se eu vendo 300 mil, tá? Hoje, né? A gente está em abril, mas eu parcelo em 10 vezes, eu tenho um faturamento regime de competência de 300 mil. Mas a minha receita de caixa, né? O caixa vai ser só 30 mil, que é o que entrou nesse mês, entendeu? O resto está parcelado ali em 10 vezes. Então, quando a gente fala de caixa, a gente está usando o quanto que entrou e quanto que saiu na conta. Quando a gente fala de lucro, é a regime de competência, ou seja, a minha operação pode ter lucro, mas pode faltar caixa, porque, pegando ainda esse exemplo que eu te dei, 300 mil parcelado de 10 vezes. Esse mês eu vendi 300 mil, mas entrou no meu caixa 30. Se eu tenho 50 mil para pagar de despesa, eu vou ter um déficit de caixa, entendeu? Mas ainda assim eu posso ter tido lucro, tá? Mas é claro que tá perfeito a forma que ele colocou, porque o lucro ele deveria direcionar as ações da empresa, né? A empresa ela não é uma ONG, então ela tem que estar direcionada pelo lucro. Eu tenho que olhar para o lucro. E muitas vezes vender mais não é sinônimo de ter mais lucro. Inclusive falando exatamente nisso agora. Falta de dinheiro é falta de venda? Não necessariamente. É que eu falei. A falta de dinheiro pode ter vários motivos, inclusive confusão patrimonial, que nem a gente falou, que é um erro básico, né? Que é misturar a despesa pessoal e empresarial. A minha empresa pode dar lucro, vender muito, mas eu estou sem dinheiro porque eu gastei tudo. Simples. DRE, luxo ou necessidade? Cara, necessidade, né? Hoje no Brasil ele tá meio que luxo no sentido de a maioria das empresas não tem, né? Então é um artigo de luxo, mas é uma necessidade. É uma necessidade. Conselho para quem fatura mais de 200 mil. Cara, eu vou tomar a liberdade então aqui de aconselhar quem fatura mais de 200 mil entrar em contato, né? Deixa eu até olhar para ele. Aquele momento do pitch, aproveita. Porque assim, a gente consegue agregar muito valor para esses empresários, né? Então, eu digo também que na nossa consultoria, além de falar de finanças, eu sou contador, então a gente entende também de tributos, então a gente consegue agregar o melhor dos dois mundos. Então, muitas vezes o empresário, ele está nesse nível, a alíquota do simples dele começa a aumentar, ele começa a sentir o boleto do DAS vir mais alto, e tem muita oportunidade aí, né? Então, se você fatura acima de 200 mil, eu aconselho a conhecer nosso produto, nossa solução. Fantástico. E o CFO contábil em uma palavra? Propósito. Eu digo que é um propósito para mim, pessoal. Fantástico, cara. Cara, muito obrigado por esse momento. Eu quero que tu deixe 2 mensagens. A primeira mensagem é para quem não conhece o teu trabalho, faz aquele pitch, fala do que vocês fazem, como vocês fazem, olhando para essa câmera aqui, tá? E faz exatamente o que tu fizeste agora, só que agora mais direcionado. Agora tem um momento próprio. Agora é o momento próprio. Não, perfeito. Bem, o CFO Contábil é a metodologia da nossa consultoria financeira. A gente atua para colocar dinheiro no bolso dos empresários. Esse é o principal objetivo, né? Então, a gente passa por várias fases, a gente fala de gestão, né, mas sempre baseado em números, respeitando a história do empresário, respeitando o que ele construiu, mas agregando com o que é a nossa especialidade, com os números, olhando para o passado, que é implementando controles para saber o que aconteceu, onde é que a gente está, mas principalmente, né, na segunda fase ali do método, a gente entra na parte de planejamento, que é projetar o futuro, né? O lucro, como eu falei, ele deve basear as ações, né? Então o lucro ele não é sorte. O lucro dá para a gente arquitetar com base no histórico que a gente tem, verificar o que é preciso fazer para atingir as metas, né? Então
empresa que quer crescer tem que ser empresa que tem meta, né? Então a gente consegue agregar muito valor aí. E se você está querendo crescer, está no momento que acha que deve investir, tem medo, tem receio de quanto é que eu posso investir, se eu invisto num novo negócio, se eu tiro um pouco o pé, se eu invisto mais na minha própria empresa, organizo primeiro, a gente consegue ajudar a responder essas questões e te dar 100% de clareza financeira da sua empresa. Deixa o Instagram, contato, como é que te encontra? Perfeito, o meu Instagram é @AndréBarrosContador, né? Eu tenho 2 empresas, todas elas têm Instagram, @FLP Contabilidade, a empresa de contabilidade, e @CoreHub Consultoria, é a nossa empresa de consultoria. Fantástico, cara. A outra mensagem que eu quero que tu deixe também, uma mensagem pro teu pai, cara. Eu acho que nesse contexto todo ele é um grande incentivador do que tu tem feito, né? Com certeza, eu não estaria aqui se não fosse ele, né? E em vários aspectos. E eu digo assim que, apesar de eu falar ali, né, que ele não, tinha vários problemas, apesar de ser contador de gestão financeira e tudo mais, mas sem ele eu não estaria aqui. E assim, a inspiração total foi dele, né? Ele sempre dizia que o sonho dele era levar conhecimento para as empresas, levar técnica, né? O que a gente aprende de fato na contabilidade, levar para os clientes. Então, a CoreHub nada mais é do que uma empresa pensada para fazer isso, né? Por isso que eu falei que é propósito, né? Infelizmente, a contabilidade tradicional, a gente tem muitas travas e amarras que não é culpa do contador, né? Que não deixa fazer um trabalho ainda melhor, né? Então, esbarra em legalização, em fiscalizações nesse sentido. E na consultoria a gente tem um pouco mais de liberdade para ajudar as empresas, independente se ele falar bem claramente, se ele emite nota, se ele não emite nota, o que ele faz, a gente está ali para ajudar e dar clareza e depois ele tomar, né, melhores decisões. Cara, e como é o nome do teu pai? Rui André. Rui, parabéns pelo filho, fantástico. E, cara, obrigado por esse momento aqui, obrigado pelo tempo, pelo conhecimento, pela aula que tu trouxeste aqui pra gente. E eu tenho certeza que o empresário que vê aqui esse podcast vai entender ali do momento que ele tá, do que ele precisa, porque eu mesmo vi que tem algumas coisas que eu preciso ajustar internamente por conta de conhecimento. Né? Consultoria é conhecimento. Né? Eu agradeço também o convite, é um prazer imenso estar aqui e assim, como eu falei, de novo, voltando a frisar um pouco mais, isso eu vejo como o futuro realmente, né? A reforma tributária está aí, vai exigir mais das empresas e a gente está aqui como empresa para ajudar outras empresas, né? Então eu agradeço muito o convite e vou estar aqui sempre que for preciso. Legal. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Segue André Barros Contador? Isso, exatamente, André Barros Contador. André Barros Contador. Segue Portal.para-negócios também lá no Instagram. Segue Modesto Alexandre. Não te esquece de te inscrever aqui no nosso YouTube. A gente sempre tem um empresário trazendo muito conhecimento aqui. Eu tenho certeza que se você pegar uma sacada daqui e aplicar no seu negócio, vai fazer muita diferença. E é isso aí, pessoal. Obrigado, André. Obrigado a vocês. Tchau.